Essa é a primeira live que nós estamos fazendo para o canal Nossa Vida Católica, é um canal novo que está nascendo agora. Nós já temos nossa conta no Instagram e o canal no YouTube. Nas próximas lives, a gente espera que vocês entrem no nosso YouTube, se inscrevam, para a gente já ter um número de participantes suficiente para a gente fazer a live por lá. Quem não quiser usar a câmera, fique à vontade para não usar. E fique à vontade também para participar. Só abanar a mãozinha aí, que a gente quer justamente esse debate mesmo, de ouvir a opinião de cada um, como que cada um vê essa passagem da vida de Jesus e das outras que nós faremos também. Essa live vai ficar gravada e depois a gente gostaria que vocês divulgassem o vídeo, que mandassem para as pessoas que vocês sabem que gostam dessas discussões, né, sobre a Bíblia. Meu nome é Margarete, eu faço parte da igreja da Paróquia Sagrados Estigmas de Santo Expedito e também da Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Campinas. Esse é o Daniel, ele vai se apresentar agora. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa jornada, né, da nossa vida católica, para que a gente possa aí levar o Evangelho, assim como Jesus pediu para todos nós, né, que nós sejamos sal e luz na vida de todos. Meu nome é Daniel, também sou paroquiano da Paróquia Sagrados Estigmas em Santo Expedito, desde quando nasci, frequento lá. Estou como ministro da Eucaristia, participo da PASCOM, hoje são minhas duas atividades aí, e curso de noivos também. Hoje são essas três atividades que eu estou exercendo hoje, essas funções na paróquia, né? Então, a gente veio aqui compartilhar um pouquinho e também receber de vocês que estão participando com a gente, dos ensinamentos, né? Para que a gente possa cada vez mais estar melhor com Deus, né? Acredito que a gente vai estar terminando essa live melhor do que a gente está iniciando agora, né? Daniel, então vamos chamar o Espírito Santo para iluminar a nossa live? Sim. Vamos lá? Sim, vamos pedir o Espírito Santo para ele sempre nos conduza, né? Se a gente tiver a disciplina de todos os dias acordar e pedir o Espírito Santo para que venha, nos ilumine, né? Nosso dia é transformado, né? Porque Deus vai agir sempre nos nossos corações e na nossa mente, né? Vinde, Espírito Santo, Encher os enchei os corações corações dos vossos fiéis e e acendei e neles o acendei fogo do nele vosso do amor. fogo do vosso amor, e Enviai enviai o o vosso vosso Espírito Espírito e e tudo tudo será será criado será criado criado, e e e renovareis 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 a face a da face terra. da terra. Oremos. 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 Ó Deus, Ó que Ó Deus, Deus, instruísse os que corações instruíste dos o vossos coração dos fiéis vossos coração dos fiéis, vossos fiéis, com a com luz a do luz do Espírito Espírito a luz Santo, do Santo, Espírito Santo, fazei que fazer fazer apreciemos com que apreciemos retamente todas as todas coisas, as coisas segundo o mesmo Espírito e e gozemos gozemos da sempre da sua sua temos sempre da consolação sua consolação, por por Cristo, Cristo Senhor nosso nosso. Senhor. Amém. ao Senhor. Amém. Amém. Daniel, você trouxe aí para a gente um PowerPoint aí para compartilhar a tela? Não, não consegui, Margarete. Então Eu vamos tô abrir a usando, Bíblia, o né? meu computador deu um probleminha, eu estou usando outro computador e eu não consegui trazer nenhum arquivo para anexar aqui. Então vamos, quem tiver a Bíblia aí abre, né? E a Bíblia, você está aí ou não? Sim. Vou botar aqui a Bíblia ela aqui. Vou fazer a leitura dela. Ah, tá. Aí depois eu vou pegar a minha também. Fala aí, Daniel, para quem não souber onde está, que quiser acompanhar. É no Evangelho de São Lucas. Vou ver se eu consigo abrir ela aqui no computador para a gente ir passando ela. Bíblia Católica. São Lucas 24. Vou abrir a Bíblia da Ave Maria. Compartilhar minha tela, porque fica melhor da gente ir falando sobre o assunto, né? Vamos fazer a leitura somente, vai ficar bacana também. Tá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus caminha com os homens. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversava a respeito de tudo e o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram.
Então Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias. Jerusalém, Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavra, diante de Deus e de todo o povo. Nosso chefe dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinha visto os anjos, e estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram até o túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu a Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demora para acreditar em tudo o que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois. Tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha acontecido, como tinha reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Minha tela está compartilhada aí? Sim, sim. Está vendo minha tela? Sim, sim. Vamos começar aí na primeira, porque aqui cada linha é um ensinamento, né, Daniel? O mais O importante primeiro... dessa leitura é a gente realizar mais de uma vez, né? E tentar compreender qual que é a principal mensagem, né? Então, quando a gente lê uma, lê na segunda, lê a terceira, a gente vai começando como os discípulos de Emaús, né? Abrindo os seus olhos, para cada vez mais a gente poder entender qual que é a mensagem, o verdadeiro evangelho, né? Bom, Emaús, ela fica 12, me parece que é 12 quilômetros distante de Jerusalém, não é? Sim, assim, o que a gente pode entender de Emaús, né? Existe o lado histórico, né, das cidades, mas Emaús é em todo lugar, é o nosso caminho, né? Nós diversas vezes encontramos em Emaús, é um caminho onde nós percorremos, e nesse caminho, geralmente a gente está perdido, né? São nos dias que a gente acorda meio triste, ou são naquelas situações que a gente fica angustiado sem saber o que vai acontecer, né? Então, Emaús é em todos os lugares. Se a gente for realmente pegar, não da geografia, né, do lugar em si, dos quilômetros que eles andavam, né, mas em si é aquele ensinamento que Emaús é em todo lugar, se faz parte em todo lugar, porque o nosso coração é assim, né? Tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está mais alegre, tem dia que a gente fica triste com algumas situações que a gente se encontra, né? Decepções, e a gente percorre esse caminho de Emaús.
O importante aqui também é que nessa volta, né, para Emaús, porque eles estavam, o Cleófas e a esposa dele, a Maria de Cleófas, estavam lá assistindo a crucificação, né? Então eles voltavam tristes, como você está falando, né? A gente percebe aqui que eles iam falando com o outro de tudo que tinha passado, quer dizer, eles estavam sem esperança, eles estavam decepcionados, né? Porque eles acreditavam que Jesus era mais um profeta, né? Então, eles É assim, estavam a grande tristes. maioria ainda Não, nesse sentido não tinha ainda a concepção daquilo que era o reino de Deus, aquilo que Jesus estava anunciando. Assim como Jesus chama Pedro, Tiago e João subir a montanha, né? E tem outros relatos, né? De que a mãe pede para um discípulo sentar à direita, se pode sentar à esquerda de Jesus, né? Que ainda para muitos o reino de Deus seria aquilo que Jesus ia vir e tirar o imperador dali, ia ter um novo governo, né? Mas Jesus já dizia, né, que não veio para mudar nada sobre isso, sobre as leis dos homens, né? Mas sim libertar nós do pecado, né? Então eles ainda acreditavam nisso, né? Desse poder de vir o leão de Judá, como essa questão de violência, né? Quem será o novo ministro da economia, quem será o ministro da saúde, quem cuidará da segurança. Então, para eles ainda, para muitos, né, acreditavam nesse sentido, que Jesus iria vir, mas nesse sentido de liberdade, do novo governo ali, né? Então, para eles foram decepcionantes, né? A partir do momento que aquele que eles acreditavam que seria o Salvador estava crucificado, né, morto, de uma forma, a pior forma que poderia existir, né, humilhado, e nada do que eles pensavam aconteceu, né? Então eles se dedicaram a esse caminho ali de percorrer os caminhos de Jesus, e quando chega na crucificação de Jesus e a morte, né, eles sentiram-se decepcionados porque eles ainda não tinham entendido o significado do reino de Deus, né? inclusive, ele pergunta para Jesus, né? Porque Jesus chega para eles, como ele chega na vida da gente, né? Chegou e perguntou: por que estás triste? Porque Jesus percebeu a tristeza deles, como ele percebe a nossa também. Porque não foi preciso deles falarem para Jesus que estava triste, né? Interessante que É, você está falando, ele fala: és tu acaso o único forasteiro de Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias, né? Quer dizer assim, foi um fato que eles consideravam assim tão importante, tão grande, que ele admirou daquele forasteiro, entre aspas, não saber o que tinha, né? E começaram a elogiar, né? Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, que às vezes não tinha entendido que Jesus era Deus. Porque até os não, não próprios tinha. apóstolos, os próprios discípulos 12, né? Os 12 apóstolos de Jesus, eles mesmos custaram entender que Jesus era Deus. Acho que só foram entender depois da ressurreição, né? Eles não Não, tinham entendido. muitos, né? Muitos, né? Assim, Pedro participou mais, né? Teve mais momentos, né? Assim como Jesus pergunta quando estava na barca, né? Quem tu acha que eu sou, né? O filho de Deus, né? Os outros falavam que era o Elias, outro Moisés, né? Mas somente Pedro fala, né? Tu és filho de Deus, né? Mas mesmo assim, com essa convicção, ele vai dar uma escorregada, né? Que aí Duas, Jesus né? começa a falar, Porque né? deu aquela de quando Que Jesus ia ser preso, né? Ainda nem e aí, Jesus nesse momento foi. na barca, Jesus fala como que seria o final, né? E Pedro levanta a voz e fala, não, mestre, nada disso vai acontecer. E Jesus Sai, fala, né? Satanás. Afasta de mim, Satanás, né? Depois de ter tido tanta convicção de falar que Jesus era Deus e no mesmo diálogo acaba se escorregando, né? Mas nesse sentido que Jesus pede para que Pedro se afaste, né? Afaste de mim, mas era naquele sentido que ninguém pode dar ordem para Deus, né? E Pedro queria naquele momento decidir como que seria a vida de Cristo, né? Então, assim, eu gosto muito da didática de Pedro, porque ele nos ensina muito, né? Jesus, a todo momento chama a atenção de Pedro, né? E a gente não vê nenhum relato de Pedro ficou triste, Pedro ficou magoado, Pedro ficou assim com esses ensinamentos, né? Ele de forma humilde reconhece sempre que ele estava numa situação errada, né? É, justamente. E a gente tem que pegar essas lições, porque a gente também dá muita deslizada, né, durante a vida da gente com Jesus, Sim,
E ele sim. está sempre aí, né? Através, Mas principalmente, quantas do vezes a gente sacramento já da foi, confissão, né? quantas gente já foi dormir, né? Agora eu vou colocar em oração, mas será que a gente colocou por oração ou eu fico pedindo aquela coisa? Não, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Mas Deus está mostrando para nós um outro caminho e eu estou insistindo, né? Então, isso às vezes, por muitas vezes, a gente não se entrega de fato, entrega aquele problema para Deus, né? A gente quer aquilo da forma que a gente quer que aconteça, né? E a gente vai persistindo até que talvez aconteça de fato, né? Vai aprender pelo erro, não pelo amor, né? Eu estou te ensinando o caminho e você está indo para o caminho errado. Inclusive, Jesus, de uma maneira delicada, chama eles de burro, né? Ó, gente sem Sim, inteligência, como sois tardos de coração para crerdes, né? Não diz, ô burro, tive aqui com vocês, estou aqui, vocês não entenderam nada, não, não perceberam até agora o que eu vim fazer aqui, né? E não, para crerdes em tudo que anunciaram os profetas, quer dizer, que os profetas anunciaram, eles estiveram com Jesus, e mesmo assim ainda não entenderam, né? E Jesus ainda reforça, né? Não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse em sua glória. E Jesus é, deu uma lição para eles, mostrando que ele já estava sendo anunciado desde o Antigo Testamento, que toda passagem era anunciada a vinda dele, né? Santo Agostinho tem uma frase impressionante, né? Que ele fala que o Novo Testamento estava escondido no Antigo, né? E, e o Novo Testamento revela, né, aquilo que era do Antigo, né? Então, assim, Jesus está sendo anunciado desde o início, né? E desde o Antigo Testamento estaria sempre anunciado ele, né? Assim como a serpente no deserto, né? Então, quando a gente vê essa que ele fala, né? O filho do homem, Jesus repete o que Moisés falou, né? É, Assim como a serpente no deserto, o filho do homem deve ser erguido no mais alto, para que todos possam ver e crer e seja salvo, né? E a gente faz uma comparação, mas uma serpente, né? Por que deve ser uma serpente, né? Se a gente fazer a leitura da Bíblia, né? Serpente prefigurada no inimigo, né? Foi que seduziu Eva, né? Mas mas serpente, né? Eleva essa imagem do inimigo, né? Mas a serpente ali era uma serpente de bronze e não tinha um veneno, né? Assim como Jesus era um homem, mas não era um homem, era Deus, né? Então tá essa imagem para nós, para a gente possa entender, para que a gente possa ter um significado e aprofundar cada vez mais nos ensinamentos de Deus, né? De Jesus, principalmente na Bíblia, né? Que a gente possa compreender mais que ele estava sempre sendo anunciado, né? Nós que por é, muitas vezes faz uma leitura muito rasa e não compreende, né? Ou, né? Que graças a Deus que nós temos o magistério, né? Que nos ensina, que nos conduz, né? Sem o magistério a gente pode estar tendo interpretações erradas, equivocadas, né? Então, por isso que esse é um dos grandes pilares da igreja, né? Da nossa igreja, é o magistério que nos conduz a essas interpretações de forma correta, né? e o que eu acho muito interessante aqui no versículo 28, eles aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, quer dizer, Jesus ia ficar. Mas eu acho que é nesses momentos da vida que a gente pensa assim que Jesus está indo da vida da gente, por causa, como você falou bem no começo, por causa dos problemas, das tristezas, das decepções que a gente tem. Então, eu acho que se Jesus finge-se que está saindo da vida da gente para que a gente fale isso aí, fica conosco. Porque essa Sim, frase, fica conosco, é muito forte também, eu acho assim, fica conosco. E Jesus ficou justamente por isso, né? Já é tarde, já declina o dia. Então, Jesus entrou com eles, mas Jesus deixou que eles chamassem. Porque eu acho que é assim que Jesus faz na vida da gente, nesses momentos ruins que a gente passa, na vida, nessas angústias, nessas tristezas, e que a gente acha assim que Jesus deu uma recuada, eu acho que ele está esperando é isso da gente, fica conosco, fica aqui comigo, que a gente reze, que a gente chame por ele. Ele dá tipo uma chacoalhada, assim, estou indo embora, agora você vira sozinho, né? E eu acho assim, mas muito forte essa frase, fica conosco, aqui nesse trecho, nesse mas é uma capítulo. didática muito interessante, né? E se a gente faz, essa aqui é uma celebração, a Santa Missa, se a gente for olhar essa passagem, né? E quando Jesus fala para eles, né, dos profetas, né, da leitura, a liturgia da palavra,
o coração deles estão ardendo, né? Nesse momento aqui, eles ainda não usam a expressão, mas lá na frente eles usam, né? Mas nesse É, momento aqui, eles falam, então o coração deles estão ardendo, assim como a gente na Santa Missa, né? Tem a liturgia da palavra, aquele banquete da palavra que nós devemos se alimentar. E hoje a gente vê muito reflexo durante a Santa Missa, né? Que muitos não prestam atenção nas leituras, né? Que nos traz esse arder no coração, mas é para que a gente possa também buscar a consumir a Cristo, né? Receber Cristo Eucarístico. Então, muitas das vezes a gente recebe algumas pessoas assim, nossa, mas parece que eu participei da missa e não mudou nada. Será? Cristo estava ali, não Cristo teve está o ali. ardor no coração, né? Não teve o ardor no coração porque não compreendeu as Escrituras, né? Então, muitas das vezes nós somos assim, né? Quantas vezes nós já participamos de uma missa que a gente, nossa, hoje eu não estou muito bem, né? Não estou a arder o coração. Então, esse arder no coração nos transforma, né? E o Fica Conosco, eu estava lendo um artigo esses dias do Vaticano, né? O Papa Francisco fala, né? Fica conosco, né? Fica conosco, mas nosco somos nós. E quantas vezes nós já deixamos Jesus, né? Quantas vezes nós não ficamos com Jesus, né? Da mesma forma que Jesus aqui o conosco é Cristo, da mesma forma ele fala, né? Não tenha medo, eu estou com você, né? Então Jesus usa essa didática impressionante assim para nós, né? Quantas vezes a gente consegue passar por um obstáculo e de repente vem aquela calmaria, a gente acaba se afastando de Cristo, né? E aqui é nesse momento, eles sentiram aquele ardor no coração, aquela fervura no coração, mas foi chegando ao dia, ao final do dia, foi se agora estou chegando no meu destino, vou ficar mais relaxado, né? Não, É, Jesus começa, opa, eu preciso de mais, somente isso para mim não basta, né? é muito forte, né, esse termo, né, fica conosco, porque Jesus ficou, né? Na verdade, ele ia Sim, ficar, porque ele só ele fingiu que sempre fica, né? estava passando na frente, né? Ele ia ficar. Então, isso é assim para a gente ver assim que nos momentos que a gente está triste, nos piores momentos, que Jesus está conosco, mas ele finge que não está para ver se dá uma chacoalhada na vida da gente, se a gente Sim, realmente chama ele e na verdade essa parte aí do discípulo de Emaús é a missa, né? sim, é a primeira É o Santa Missa que liguinho, a vem palavra de depois. Deus, é a escritura do tempo antigo, lá do Antigo Testamento, que Jesus explicou para eles a palavra. Então, assim, é a primeira leitura, segunda, depois a homilia, o ofertório, né? Sim, e A se a gente for consagração. observar, tem até as procissões, né? Nós temos a procissão de entrada, nós temos a procissão do ofertório, nós temos a procissão de receber a comunhão e a Eucaristia, né? Então, tem até as procissões, que é o caminhar, eles não pararam, eles estavam em procissão, né? Até chegar ao É. destino. E agora vem, assim, aquela parte mais, que é o ponto alto do encontro, que é quando Jesus toma o pão, abençoa, parte para servir. Nessa hora, eles Ao reconheceram repartir o pão, né? Jesus, né? A repartir o pão é maravilhoso. E quantas vezes a gente recebe esse pão, realmente o coração nosso, a gente está nessa ligação de estar realmente com o coração ali, de receber a liturgia da palavra, de foto, de estar participando de forma digna ali, né? E quando nós recebemos Jesus Eucarístico, nós estamos nessa espiritualidade, não existe coisa melhor. Nossos olhos se abrem, o coração bate até uma forma diferente, né? A gente sente uma paz que é inexplicável o sentimento quando a gente está nessa espiritualidade, tanto da palavra como da Eucaristia, né? Aquele sentimento de a gente receber Jesus Eucarístico, de estar ali, Jesus dentro de nós, né? Como o pão da vida eterna, não aquele pão que seus pais receberam, assim como eles falam, né? Assim como Jesus fala, mas o pão da Maná, né? vida eterna, né? É. É um sentimento maravilhoso, não tem igual, né? A gente sente a presença de Cristo mesmo dentro de nós, nosso coração fica transbordado de alegria, né? Parece que o mundo para naquele momento. Tá, pode estar o que aconteceu, o que está acontecendo, o que for naquele momento, gente andando, gente falando, e você está ali concentrado somente em Cristo, né? Então É, mas, é algo inexplicável. mas, infelizmente, ainda tem muito que ser dito, principalmente nas catequeses de adulto, de criança, infantil, seja qual for,
sobre essa ardência, esse ardor no coração, porque eles sentiram isso mesmo, eles chamaram a atenção do outro, assim, que Jesus, pelo caminho, o coração deles já começou a arder, mas eles só se deram conta disso depois da Eucaristia. E o que a gente precisa conscientizar de muitos, os catequistas têm que conscientizar o pessoal da catequese, é sobre sentir esse ardor no coração, porque o que a gente vê? A pessoa comunga, ajoelha, logo ela está no celular, não É, é? sim. E até chega o momento do oremos, a pessoa está ali olhando o celular, olhando mensagem, conversando do lado. Então, você vê assim, que a pessoa não sentiu esse ardor no coração, não sentiu essa presença de Cristo, dessa Eucaristia, né? A gente percebe isso É, muito bem, e isso o eu acho que a gente percebe, que né, é o entendimento da Santa Missa, né? Então, assim, falta esse conhecimento da Santa. A partir do momento que a gente conhece a Santa Missa, né, o que é uma Santa Missa, a gente começa a ter a vida tem outro sentido, né? Não são várias missas, é uma missa só. E desde quando você entende da procissão de entrada, do, do, do primeiro oremos, né? Que é, na verdade, é um diálogo entre nós e Cristo ali nós devemos fazer os nossos pedidos, ali nós devemos entregar os nossos corações, né, de fato. E lá no ofertório, né, doar aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa vida, né? Então a gente não falta muito esse ensinamento da Santa Missa, né? Às vezes a gente se preocupa muito com o Evangelho, esquece da primeira leitura do Salmo e nas missas dominicais da solene da segunda leitura, né? Mas é um complemento. Sem o início a gente não tem aquele fim, né? Sem a liturgia da palavra a gente não consegue ter a liturgia eucarística. Então precisa ter esse entendimento, esse passar desse entendimento, dessa compreensão da Santa Missa. A partir do momento que a gente tem essa compreensão da Santa Missa, as coisas se abrem de uma forma por completo, né? Tem hoje, você pode observar que muitas pessoas chegam próximo do horário do início da Santa Missa e vai para a capela, passam quase que a missa inteira dentro da capela. E comunga aí, e quando vai para a capela, né? chega no horário da comunhão, vai na comunhão, recebe a comunhão e volta para a capela. Então, são pessoas que não compreenderam a Santa Missa. Ou aquelas pessoas que recebem a comunhão e vai para a capela. Também não têm o conhecimento da Santa Missa, né? Jesus está ali exposto no altar, o altar do sacrifício, né? Então, ali, a capela, o sacrário está vazio. Assim como aqui fala, né? As mulheres foram lá no túmulo e viu que estava tudo vazio, Cristo não está lá. Não está porque ele está exposto no altar para nós. E as pessoas não têm esse entendimento. Às vezes tem a exposição do Santíssimo diante da nave, né, dentro da igreja, as pessoas passam pelo Santíssimo como sinal e vai para o sacrário que está fechado. Então, assim, acha que aquela moldura é o mais importante do que Jesus que está ali, né? Esse Jesus Que faz está no tão corpo pequeno para dele mim. já, né? Já está com ele, inclusive. E Sim, o padre e Alex assim, tem falado sobre isso, né, durante a missa, e é muito importante. Que eu te e a falei, gente, as pessoas falta se diminuem um essas tanto, pequenas né? catequeses, né? É. E as pessoas se diminuem tanto, vai. Mas se eu recebi Jesus Eucarístico, ele já está dentro de mim, ele é a coisa mais forte, né? E as pessoas também, dentro da Santa Missa, ao final, também confundem o que é os sacramentos, né? A Eucaristia, o sacramento, a água benta, né? Os sacramentais. Tem gente que recebe a Eucaristia e fica lá feliz esperando a água benta. Se eu não sair daqui sem a água, eu não participei da missa. Vai como? Você já está com Jesus Eucarístico, a água não vai fazer nada mais, nem menos, nem mais do que a Eucaristia. Você já está. Aí as pessoas confundem, está tendo uma cultura disso, né? Aí as pessoas ficam ali e fazem a fila para receber um sacramental, que não tem tanta importância perto da Eucaristia, né? Agora você vai abençoar um objeto, uma imagem, né? Um terço, aí sim. Mas não, fica aquela aglomerado de pessoas para receber a água benta para poder ir embora. Agora eu saí fortalecida, mas então você diminuiu a Eucaristia pela água benta. Então precisa desses ensinamentos. São culturas que vão passando, né? De pai para filho, de avó, né? Mas por falta de conhecimento. Não esse conhecimento, a gente fala de falta de conhecimento por maldade, né? Mas porque não tinha acesso às informações, né? Então, hoje a gente tem acesso às informações, pode estudar, pode aprofundar, né? Os padres hoje cada vez mais estão ficando assim mais acessíveis para nós, né? Para dialogar,
né? E procurar os materiais certos para que a gente possa aprofundar, né? Para a gente não cair como alguns irmãos de outras denominações religiosas que acham que pode interpretar da forma que quer, né? E não é assim. Inclusive, eu estava vendo uns dias atrás aí, se a gente liga a televisão, tem hora e vai nessas coisas, e por coincidência veio nesse trecho aí, o pastor falou de tudo, menos dessa parte da Eucaristia aí. Ele não deu valor nessa parte. Ele Não. passou, aí nessa hora ele pulou da Eucaristia. Ah, então é assim, né? E outra coisa, o que eles fizeram? Eles ficaram tão alegres que voltaram para Jerusalém para dar notícia para os Sim, apóstolos, né? E o sim, que depois que Jesus fez? você... Apareceu para eles nessa hora. Olha que eu penso tanto que foi bonito quem que estava lá nessa hora. A alegria do Cleófas contando e eles falando que realmente ele tinha aparecido para Simão e Jesus aparece ali na hora. A paz esteja O convosco. encontro, o Papa Bento XVI fala, né? Falava que ninguém se torna cristão por uma atitude ética, né? Então, assim, eu quero virar cristão. Não. Nós nos tornamos cristãos a partir do momento do encontro com Cristo, Cristo que vem em encontro conosco, né? E aqui nessa Aham. passagem, né, Cristo coloca-se a caminhar com os dois, né? Então é Cristo que vem a nós. E quando a gente tem esse encontro e está de coração aberto, a vida nossa muda, né? Não tem como ficar da mesma forma, né? Assim como Jesus encontrou aquela mulher no poço de água e transformou a vida dela, né? Então, os judeus acreditavam que Jesus só poderia ser adorado no templo, né? E ela tinha uma religião que acreditava que Jesus poderia ser adorado em qualquer lugar. E ela passou por várias situações, né? E se sentia-se, não se sentia digna, né? E Jesus transforma isso nela. E esse encontro com Cristo, né, nos transforma também. Quando nós temos um encontro com Cristo, a vida nossa transforma, assim como Maria nas bodas de Caná, né? O vinho velho vai embora e nos transforma em jarras de vinho novo, vinho aquele que quem bebe nunca mais terá sede, né? Muito interessante. E aqui no texto também acho assim importante, porque quando Jesus aparece para eles ficam achando que está vendo, tendo uma visão, que está vendo um espírito. Você vê que nem eles que Sim. caminharam com Jesus, que Simão já tinha, que as mulheres já voltaram, avisaram para eles, deram o recado de Jesus. E mesmo assim, quando Jesus apareceu, eles ainda pensaram que estava vendo o Espírito, né? E Jesus falou: por que estáis perturbados? Por que essas dúvidas nos vossos corações? Quer dizer, andaram com Jesus, caminharam, e quando viram, ainda ficaram em dúvida. E acontece isso muito com a gente, né? De ter essa dúvida se realmente Jesus está com a gente. Não, e ele É utilizou importante. essa mesma didática com os apóstolos, né? Aqui ele repartiu o pão e comeu, e os discípulos viram, os discípulos de Emaú viram, né, ele comendo. Então eles acreditaram que não era um fantasma. É assim como os apóstolos com os discípulos, né? Jesus comeu, Tomé colocou a mão na ferida e ele perguntou se tinha um peixe para comer e ele É, comeu, né? Fala, vai, fantasma não come, né? Não se alimenta. Então ele utiliza isso como forma concreta para que possa acreditar que ele está ali, né? Então assim, Tomé tocou, eles viram ele comendo o alimento, pegando, repartindo pão, repartindo peixe, se alimentou, né? e, Então é- ele utiliza e dessa didática para que nós possamos compreender ainda mais os mistérios, né? E sobre o que você falou também das leituras, Jesus, inclusive, fala para eles, né? Era necessário que se cumprisse tudo que em mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, por isso Sim, que na missa tem a leitura do Antigo Testamento, os profetas, agora nós estamos em Ezequiel, parece que vai ser o livro agora da Bíblia, é não o é? livro Esse do mês da Bíblia, vai ser Ezequiel, né? É uma vai leitura ser muito Ezequiel. complexa, né? Talvez foi um dos piores momentos, né, ali do povo de Deus. Então, Ezequiel tem transformar muito, ele tem a visão onde estava só com os ossos, né? E aí ele fala, né, Senhor pode transformar tudo, né? Então, Ezequiel é uma leitura muito interessante que vai nos despertar a estudar, né, a aprofundar nos estudos, aprofundar nas leituras, né, que a gente possa compreender
né? O que o profeta ali estava querendo dizer e contextualizar. A gente não pode ler achando que é nos dias de hoje, né? Nós temos que contextualizar naquela época e trazer as novidades para os dias de hoje, para que a gente possa compreender de uma forma ainda melhor. Muito bom esse texto. E para quem está nos assistindo, nós temos um grupo de estudo e quando nós fomos dar nome ao grupo, o Daniel falou assim, cada um fala aí o trecho aqui que mais tocou para a gente tirar daqui o nome do nosso grupo, né? E nós chegamos à conclusão que a palavra mais forte que tinha aí é essa, né? Que sentir o coração arder. Corações E nosso grupo se ardentes. chama Corações Ardentes. Isso. E a gente busca mais, né? Cada vez mais, porque a gente aprofunda e o coração arde, né? Quando a gente está em busca de Cristo, né? Ele nos incentiva cada vez mais e em águas mais profundas, né? Mesmo a gente achando que a gente às vezes não é capaz ou não seja digno, né? Mas o Espírito Santo vai agindo para a gente poder ir mais e mais e mais e mais e aprofundar mais no conhecimento de Cristo, né? Ele vai abrindo nossos olhos e as coisas se tornam mais fáceis, né? Parece que era tão difícil no início, depois você começa a andar assim como os discípulos, né? Começaram a andar, começaram a ouvir, começaram a entender, e as coisas se tornaram mais fáceis. E é justamente o que a gente tem que fazer, né, Daniel? Sim, É, sim. Esse caminho de Cristo, né? Ele não é um caminho fácil, mas também não é um caminho impossível, né? Caminhando com Ele, né? É impossível quando a gente caminha só. Mas com Cristo, com Deus, esse caminho se torna um caminho muito mais fácil, né? E Cristo nos mostra isso. E a gente não veio aqui para viver sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma enfermidade. Nós viemos aqui para, primeiro, ser feliz. Deus quer que nós sejamos felizes, sejamos santos, né? Que nós somos a imagem e semelhança dele, né? Por nossas atitudes ou tomar de decisões erradas, nós passamos caminhos tristes, né? Mas Deus nunca nos abandona. não sei se alguém quer comentar alguma coisa, antes que a gente encerre, se quiser comentar, deixar a opinião de vocês, pode levantar a mãozinha aí, que a gente está aqui para ouvir, para a gente saber, né, o que cada um pensa, e como essa live vai ficar gravada, quem quiser deixar também nos comentários, né, o que acha dessa passagem da Bíblia, e a gente convida vocês a reler com calma aí na casa de vocês, tentando extrair o máximo, né, Daniel, desses Sim, ensinamentos. tenho ler, escrever o que a passagem mais importante dentro desse trecho, né, e procurar entender, né, ler de novo, compreender, assim como diz as escrituras, né, e lá naquelas escrituras de Moisés, Números, Êxodo, e entender o que estava acontecendo naquele momento, né. Tem Isaías que pode ler, Ezequiel também agora, né? E aí a gente vai compreender cada vez mais o sentido, né? No livro de Daniel também, né? Puxando o saco, não. Mas tem muitas profecias que ali vai nos ensinando, né? E a gente vai criando um contato cada vez mais, fica melhor, né? Essa repetição da leitura vai ter, lógico que tem algumas palavras que a gente acha um pouco difícil de compreender pelas traduções, né? Mas a gente busca o sentido daquela palavra, o conceito daquela palavra e consegue estudar de uma forma melhor, fazer uma leitura bem mais completa, né? Muito bom. E, Daniel, então, vamos encerrar agradecendo a presença de todos, né? E te Sim, convido para mais lives aqui no canal. vamos fazer mais, né? Mais com período curtos aí para a gente poder ter essa vivência melhor, essa catequese, essa experiência, né? Que é sempre bom, que desperta a estudar, desperta a conhecer, né? E nos preparar para esse momento que é tão importante para nós, né? Muito bom. Então, nós agradecemos a presença de todos. Convido vocês a se inscreverem no canal do YouTube, Nossa Vida Católica, seguir o Instagram da Nossa Vida Católica, a Nossa Vida Católica ainda não tem uma Pascom, mas com o tempo a gente vai crescendo, vai crescendo. Não é, o intuito é levar, é para levar Cristo mesmo na vida de cada um de nós, Sim. porque do momento que a gente está estudando, a gente também está trazendo Cristo para a nossa vida. Não, e o arder do coração, né? Toda vez que a gente estuda com esse propósito de levar o evangelho,
o arder do coração começa e a gente precisa conversar e compartilhar, né? Ser luz e sal na vida do próximo, né? A gente pensa, nossa, mas é falar para 100 pessoas, 50? Não, uma, duas, aquele que está em nossa volta, a gente transformar aquele que está em nossa volta, a gente está transformando o mundo. É. E daqui uns dias nós vamos ter uma convidada que vai falar para a gente sobre este livro aqui, A Catena Áurea, só que esse aqui é o volume 2, nós estamos estudando o volume 1, e vamos trazer para vocês para falar o que que a gente está estudando, o que que a gente está aprendendo, tudo desse livro de São Tomás de Aquino, né, da Catena, e que são os evangelhos, e apesar de a gente estar no ano de Marcos, né, mas nós estamos estudando o de Mateus, né? Sim. E é um estudo muito interessante, espero que vocês estejam nessa live para ver o tanto que é importante o estudo de São Tomás de Aquino. Nossa, é um baú de riquezas para nós, É o né? patrão do nosso grupo, né? Também. O padrinho. Então, Daniel, suas considerações, suas despedidas. Quero agradecer a todos, agradecer especialmente o convite, né, da Nossa Vida Católica, pela Margarete. Estou à disposição para mais encontro, mais partilha, né, que na verdade é uma partilha de conhecimento, uma partilha de estudo, né, e que todos possam ter uma noite abençoada, um final de semana também. Que Deus, que a Santíssima Trindade possa abençoar a família de cada um, né? Maria, Santíssima Virgem Maria e São José possam interceder por todos, e São Tomás de Aquino. Também agradeço a todos, e nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daniel, já está convidado, viu? O convite está aceito já. Então, pessoal, quem gostou do Daniel, fale aí no vídeo e depois no YouTube para a gente se gostou, viu? Um abraço a todos vocês. Fique com Deus, até mais. Até mais.